E todas as vezes em que uma chave seccionadora ela for submetida a um arco voltaico, ela precisa ser indisponibilizada imediatamente e precisa passar pelos ensaios elétricos, tá, pessoal? Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira. E que quinta-feira abençoada, né? Gente, muito boa noite a todos, vocês que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais. Eu quero desejar para vocês uma excelente noite, uma noite abençoada, uma noite de muito conhecimento para a vida e para a carreira profissional de cada um de vocês, tá? Estou muito feliz de estar aqui ministrando essa aula para todos vocês, tá ok? Para quem não me conhece, o meu nome é Gustavo Renan. Atualmente eu sou o diretor técnico da Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos. E dar aula, ministrar aula, trabalhar na vida das pessoas, impactando positivamente, esse é um legado que eu tenho, tá, pessoal? Esse é um legado que eu tenho. E antes da gente começar a nossa aula, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, clique aí nos sininhos das notificações, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas que você conhecer, porque eu tenho certeza absoluta que todo conhecimento ministrado aqui dentro, ele vai fazer a diferença na carreira profissional de todas as pessoas que nos acompanham, tá ok? Para quem não nos conhece, nós somos a Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos e tá aí o nosso site. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da nossa empresa, fique à vontade. Tá ok? Vou colocar também o link de outra rede social que nós temos também para você poder nos acompanhar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no setor, tá ok? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre ensaios elétricos e manutenção de subestações. Para ser mais preciso, nós vamos concluir o assunto que foi iniciado na semana passada. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre a operação e a manutenção das chaves seccionadoras. E hoje nós iremos falar sobre os ensaios elétricos, que é uma continuação da parte de manutenção, tá ok? Deixa eu desejar uma excelente noite aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo nosso chat, acompanhando ao vivo a nossa aula. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para o Flávio Henrique. Seja bem-vindo, Flávio. Tudo bem, querido? Forte abraço, tá? Tudo pronto, vamos para cima. É isso aí. O Edmar tá por aí também. Opa, vamos para cima, Edmar. Tamo junto. O Jefferson Moraes está por aí também. Vamos para cima, Jefferson. É isso aí, tá, pessoal? Gente, bom, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Para você que é da área da manutenção, fica ligado, pega o link dessa aula, compartilha com os seus amigos, porque hoje a gente vai falar sobre ensaios elétricos. Vamos falar sobre os ensaios da resistência de contato de uma chave seccionadora. Esse é um assunto que vai gerar até um pouco de comentários nos links da aula, porque tem pessoas, eu já vi ensaios, tá, pessoal, de pessoas fazendo alguns certos ensaios com aterramento conectado. Tá? Então é isso aqui que eu quero desmistificar para todos vocês que estão nos acompanhando aqui, tá ok? E se você vê um colega realizando um ensaio elétrico com o aterramento conectado, você certamente, municiado de conhecimento, você vai falar para ele, coleguinha, você não pode colocar o aterramento aqui por esse e esse motivo, tá ok? Então fica comigo nessa aula porque vai ser uma bênção, tá ok? Então vamos lá então, podemos iniciar nossa aula? Vamos para cima então, gente, vamos para cima. Então a nossa aula hoje é sobre ensaios elétricos em chaves seccionadoras. Pessoal, essa aula de hoje é uma aula muito importante, só que assim, a gente poderia ficar 10 horas falando desse assunto. 10 horas é pouco, eu acho que 20 horas, 30, 40 horas seria um tempo muito bom para a gente esmiuçar, mas esmiuçar de fato uma chave seccionadora, porque muita coisa que norteia a operação e a manutenção desse equipamento são coisas que a gente não vê corriqueiramente, a gente só vê durante as manutenções. Tá ok? Então, esse é um equipamento que, para ser bem sincero para vocês, eu queria fazer um curso só desse equipamento. O que me falta é tempo, né, para fazer um curso só de um equipamento desse. Por quê? Porque ele envolve vários outros equipamentos. Ele envolve acionamento de comando,
estruturas, né? Estrutura metálica, que é importantíssimo para o equipamento, isoladores e a parte de contatos, né? Então, tem muita coisa aí para a gente trabalhar. Existem vários tipos de chaves seccionadoras. De acordo que a tensão, o nível de tensão vai aumentando, muda também a característica de uma determinada chave, tá ok, pessoal? Bom, então, como eu já me apresentei a Shalom para vocês, né? Nós somos uma empresa de engenharia e treinamentos compromissada com a excelência e nascemos com o propósito de impactar o sistema elétrico de potência no que tange qualidade, eficiência, segurança e alta performance. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Renan, sou o CEO, né, e sou também um dos instrutores aqui na Shalom. As pessoas falam assim, Gustavo, como que você consegue dar aula, né? Quando a gente tem um legado, tudo... isso é muito importante, isso que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente tem um legado, todas as coisas cooperam para o bem daquele legado, sabe? Então, o meu legado aqui é levar conhecimento para todos vocês. Porque eu tenho 3 empresas, tem mais de 60 funcionários nessas 3 empresas, e eu preciso encontrar tempo. E olha, por incrível que pareça, o que mais eu tenho é tempo. Eu consigo ter tempo para tudo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma agenda muito bem planejada de todas as atividades que eu vou realizar durante aquela semana. E eu tenho um tempo para me preparar essas aulas para poder estar trazendo conhecimento para vocês, tá? Então, gente, eu faço isso aqui, eu amo dar aula porque esse é um legado que eu tenho. Eu preciso impactar positivamente na vida das pessoas. E é isso que eu tenho feito. Tem 4 anos, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Graças a ele. Graças a ele. Graças a ele, esse legado continua de pé e vai permanecer de pé por muito tempo, em nome de Jesus, tá? Então, gente, a nossa aula é sobre ensaios elétricos. E o que são os ensaios elétricos, né? Os ensaios elétricos em subestações, eles são procedimentos técnicos realizados para verificar as condições de operação, segurança e desempenho dos equipamentos e sistemas elétricos presentes numa subestação, como, por exemplo, os equipamentos que fazem parte desse ecossistema, que são os transformadores, os disjuntores, religadores, seccionadoras, para-raios, TCs, TPs e também os equipamentos que fazem parte do serviço auxiliar, tanto de corrente alternada como também de corrente contínua. E esses ensaios, eles podem ser realizados em 3 contextos. Contexto número 1 é o comissionamento, ou seja, durante a fase de comissionamento, é necessário que todos os ensaios sejam realizados para ficarem dentro de um padrão de aceitação. Ou seja, o comissionamento, ele é uma atividade que vai trabalhar, de fato, realizando os ensaios para deixar aquele equipamento operacional e confiável. Segundo, manutenção preventiva periódica. Então, é importantíssimo fazer as manutenções anuais, de modo que aquele equipamento continue o ano a desempenhar a sua função para a qual ela foi projetada. Terceiro, manutenção corretiva, ou seja, após uma falha no equipamento, esse equipamento ele precisa ser ensaiado para analisar, inclusive para dar um diagnóstico, né, da onde ocorreu uma determinada falha. Então ele precisa ser ensaiado para dar um diagnóstico e depois para corrigir aquela determinada falha. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona isso, né? Então, o comissionamento ele é realizado antes da entrada em operação de uma subestação ou de um novo equipamento. E qual que é o objetivo? O objetivo é garantir que tudo que foi instalado, né, ele desempenhe a função corretamente, sem falhas, sem erros e principalmente sempre zelando pela integridade do equipamento. Então, o comissionamento ele é muito importante em uma subestação e todos os equipamentos que forem instalados dentro de uma subestação precisam ser comissionados, precisam passar por todos os tipos de ensaios e todos os equipamentos que foram comissionados em campo, eles têm um registro e aquele registro tem que ficar armazenado, pois aquele armazenamento ele vai ser um parâmetro para análises futuras, como por exemplo a área de planejamento e controle de manutenção. Essa área precisa analisar aquele equipamento que foi instalado, saber como é que foi os resultados do ensaio para ter uma diretriz
para ter um certo nível de aceitação. Então isso é muito importante para ter um comparativo, tá, pessoal? Segundo, manutenção preventiva periódica ou a manutenção anual, que geralmente é realizado em 52 semanas, né? Então existe um calendário de 52 semanas ou a cada 8.760 horas. Então a manutenção preventiva, ela visa garantir que aquele equipamento, aquela manutenção, ela venha garantir que aquele equipamento continue desempenhando a sua função com sucesso, com êxito, a qual ela foi projetada. Então, o que garante a longevidade de um equipamento, o que garante a confiabilidade do equipamento, o que garante o aumento da vida útil de um equipamento é a manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva, se ela for bem feita, a operação está tranquila, ok? Porque geralmente as áreas são divididas entre operação e manutenção. Então, o que garante o sucesso da operação é uma manutenção bem feita, tá ok? E a manutenção corretiva também, né? Então, a manutenção corretiva, como eu já mencionei para vocês, ela é utilizada para diagnosticar falhas e corrigir problemas após incidentes ou quando sinais de degradação são detectados, por exemplo, aquecimento, ruído e também um mau funcionamento. A manutenção corretiva, ela é muito cara, pessoal. Ela é muito cara e eu não estou nem falando do ponto de vista pessoal. Eu estou falando do ponto de vista econômico das empresas. Por quê? Porque uma subestação parada hoje é muito caro. Uma hora de uma subestação parada, uma subestação que está interligada no SIM, é muito caro. A multa pela parcela variável é altíssima. E todas as empresas estão evitando isso, né? E como que você se protege de um mau funcionamento de uma subestação? Gente, a única maneira é preparando pessoas. Então, cada um de vocês que estão acompanhando essa aula, por exemplo, todo o conhecimento que for empilhado ao longo de todas as quintas-feiras, vocês vão ver que tudo isso vai fazer a diferença aí na sua área de atuação. Vai fazer a diferença aí no campo. Por quê? Porque o que garante o sucesso de uma subestação são as pessoas. Gustavo, o equipamento também tem que levar em consideração? Sim, tem que levar em consideração. E é uma obrigatoriedade, né? Trabalhar com os equipamentos de alta precisão, equipamentos aferidos e prontos para realizar uma determinada manutenção. Tá ok? E a equipe? Se a equipe for boa, competente, saber o que está fazendo, ter senso de dono, preparada tecnicamente, essa empresa ela pode ter certeza que ela não vai sofrer com manutenções corretivas, tá? Pode acontecer uma eventualidade, mas isso não vai ser corriqueiro, tá, pessoal? Bom, e como a gente estava falando na semana passada, a gente estava falando sobre a operação e manutenção da chave seccionadora. E como o tempo da aula da semana passada foi bastante curto, eu deixei para falar de ensaios nessa semana. E depois vamos falar de outros ensaios também que a gente realiza nesse equipamento, tá? E o que é uma chave seccionadora? Uma chave seccionadora é um equipamento eletromecânico utilizado em sistemas elétricos, especialmente em subestações e linhas de transmissão, com a função principal de isolar trechos do sistema elétrico para manutenção ou operação. Bom, gente, aqui nós temos um diagrama de uma subestação e, para vocês terem uma ideia, a chave seccionadora, ela sempre vai fazer o quê? Ela sempre vai ser instalado de modo a isolar um determinado equipamento. Por exemplo, se vocês observarem bem esse diagrama, aqui nós temos 4 chaves seccionadoras. E essas 4 chaves, elas estão isolando o disjuntor. Então, existem 2 disjuntores, ok? E entre esses disjuntores existe um barramento. E essa chave seccionadora, ela está isolando, portanto, o barramento e os disjuntores. Ou seja, essa chave seccionadora, além dela isolar o barramento e também o disjuntor, ela também está isolando o transformador também, tá? Então é muito importante vocês entenderem a função dessa chave seccionadora, tá ok? Nessa outra imagem, nós temos os símbolos, nós temos a simbologia que é utilizada em uma chave seccionadora, tá, pessoal? Bom, e a chave seccionadora, ela é basicamente dividida em 3 partes. Parte número 1, sistema de potência.
Parte número 2, sistema de comando. E parte número 3, a estrutura. Então, a parte de potência é o que conecta, é por onde flui a corrente para o sistema. A parte de comando é onde aciona a abertura e o fechamento dessa chave seccionadora. E a estrutura é o que mantém tanto o sistema de comando como também as colunas de porcelana ali no sistema de potência, tá, pessoal? Então, basicamente, essas são as partes de uma chave seccionadora. E uma chave seccionadora, ela tem apenas 2 status. A chave seccionadora, ou ela está fechada no status binário 1, ou essa chave seccionadora, ela está aberta no status binário 0. Ou seja, existe apenas 2 status de uma subestação. Ou ela está fechada ou ela está aberta. Se a gente estiver fazendo uma manobra numa subestação e o sistema de supervisão não identificar que a chave seccionadora está fechada e também ela não está aberta, significa que ela está com uma variável inconsistente. E se ela está com uma variável inconsistente, vai ter um problema ali naquela subestação. Por quê? Porque o sistema pode identificar que se ela não está aberta e ela não está fechada, ele pode entender que tem um arco voltaico ativo na chave seccionadora. E aí o que acontece? O sistema de proteção, ele desenergiza esse circuito aonde faltou o status dessa chave seccionadora. Tá, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem essa funcionalidade, tá? Bom, avançando com a nossa aula, né? A função da chave seccionadora é bem interessante e eu trouxe aqui um diagrama para fácil entendimento, para vocês compreenderem as funções da chave, tá? Então a função número 1 dessa chave seccionadora são o bypass de equipamentos. Por exemplo, aqui nessa parte circulada em vermelho, aqui eu tenho uma chave seccionadora de bypass. Qual que é a função dessa chave? O próprio nome já diz, né? Bypass, ou seja, eu vou bypassar esse disjuntor. Então eu tenho um disjuntor que está em paralelo com aquela chave, e se aquele disjuntor estiver indisponível, eu posso bypassar ele, tá ok? Então, quando eu fecho essa chave seccionadora, eu estou bypassando esse disjuntor, tá? Outra função da chave seccionadora é a transferência de barras. Como vocês podem ver por esse diagrama, aqui nós temos 2 barras, temos uma subestação com barra dupla, tá ok? Então temos a barra 1 e a barra 2. Então se eu quero energizar a barra 1, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa chave seccionadora aqui em cima, que vocês já viram que ela está fechada, e eu vou fechar também essas chaves seccionadoras que estão a montante e a jusante do disjuntor e vou energizar esse disjuntor. Desse modo, eu tenho a barra 1 da subestação energizada, tá ok? E se eu quero energizar a barra 2, Gustavo, o que eu tenho que fazer? É simples, eu posso abrir o disjuntor, ok? Posso abrir o disjuntor, tá? E posso abrir a chave seccionadora e a partir desse momento não tem mais nada fluindo para cá. Depois eu posso ligar esse disjuntor e eu tenho a barra 2 energizada. Gustavo, posso fazer essas manobras com o disjuntor energizado? Pode também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão do fluxo de potência no momento que estivermos manobrando essas chaves seccionadoras, tá ok? Bom, nós temos também a função, né, dessa chave temos como função a isolação de equipamentos, ou seja, nós temos 2 chaves seccionadoras, que estão a montante e a jusante do disjuntor. Se eu abrir essas 2 chaves seccionadoras, eu irei isolar esse disjuntor, tá ok? Então, essa é uma das funções dessa chave seccionadora. E a outra função é aterrar, fazer o aterramento do circuito, tá? Então, o que acontece? Geralmente, quando estão fazendo manutenção num circuito ou quando está realizando manutenção numa linha de transmissão e a subestação está desenergizada, é natural que seja fechada a chave de seccionamento de aterramento. Por quê? Porque se tiver uma descarga atmosférica na linha ou se tiver uma indução proveniente de algum outro lugar, essa chave de aterramento vai desviar essa corrente para a terra. E dessa forma, o circuito fica mais seguro para trabalho, tá ok, pessoal? E é importante, né, que
que vocês saibam que a chave seccionadora ela só pode ser fechada quando a linha de transmissão ou o circuito em questão estiver desenergizado, tá ok? Desenergizado, tá? Então é importante vocês saberem disso aí, tá ok? Jefferson Moraes fez uma pergunta interessantíssima aqui, tá? Interessantíssima. Deixa eu te responder aqui, tá bom, Jefferson? O que acontece? A pergunta é: as chaves seccionadoras são feitas para abrir ou fechar sem carga? Vamos lá. O que acontece? Quando eu estiver fazendo, olha só o contexto, tá? Quando eu estiver fazendo, por exemplo, uma transferência de barra na subestação, o que acontece nesse momento, eu posso fechar, tá ok? Eu posso manobrar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu vou estar dividindo a carga, vou estar dividindo entre uma barra e outra, tá ok? Em circuitos de alta. Só que eu não posso abrir ela para interromper um circuito. Já é outro tipo de contexto também, tá ok? Em circuito de média tensão, eu posso, Gustavo? Em circuito de média pode. Inclusive é comum você ver chave de 3.8 kV abrindo, né? Chave de 34.5 abrindo, tá? Então a gente tem que entender o contexto. Se a gente for analisar assim, Gustavo, pode abrir uma chave seccionadora com carga? A minha resposta vai ser não, tá ok? Mas temos que analisar, né, tudo que está sendo... analisar o contexto do momento. Olha, eu estou fazendo uma transferência de barra, tá ok? Posso fazer transferência de barra? Pode. Tá ok? Se tiver numa subestação, você pode fazer transferência de barras. Não tem problema nenhum. Isso é comum de acontecer, tá ok? Então vamos lá então. Ficou claro aí, Jefferson? Qualquer dúvida, manda no grupo lá que a gente responde você, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. E como que funciona, né, o sistema de abertura e fechamento dessa chave? O sistema ele funciona, pessoal, através de um sistema de comando. Então existe um sistema de comando projetado para fazer a abertura e o fechamento de uma chave seccionadora. E existem alguns componentes que fazem parte desse circuito de comando, como por exemplo o motor elétrico, o redutor de velocidade, o CAM, a chave fim de curso, que é importantíssimo numa chave seccionadora, o contator de potência, que é o responsável por acionar o motor elétrico, os botões, as botoeiras, o LED de sinalização, tá? Então é muito importante vocês entenderem os componentes que fazem parte desse circuito de comando, tá ok? E um dos equipamentos mais importantes aí dentro é o motor elétrico. Por que que o motor elétrico é muito importante? Porque é o torque desse motor elétrico que vai ocasionar, né, que vai transferir o torque da ponta do eixo do motor para o redutor, ocasionando a abertura e o fechamento da chave seccionadora. Gustavo, e o que acontece se a manobra não for concluída? Gente, o que acontece se a manobra não for concluída é que pode acontecer um arco voltaico, tá ok? Então é muito importante vocês saberem, ou a chave está aberta ou a chave está fechada. E se ela não tiver com status nem aberto nem fechado, pode ser que esteja acontecendo um arco voltaico, tá ok? Como esse que vai aparecer agora na tela para vocês. E todas as vezes em que uma chave seccionadora ela for submetida a um arco voltaico, ela precisa ser indisponibilizada imediatamente e precisa passar pelos ensaios elétricos, tá, pessoal? É muito importante que vocês saibam disso porque é o seguinte, todas as vezes que a chave seccionadora ela for submetida a um arco, a gente não sabe o tempo em que vai ficar ativo aquele arco voltaico. Quanto mais tempo o arco fica ativo, mais prejudicada fica a resistência do contato daquela chave seccionadora, tá ok? É muito importante vocês saberem disso, tá? E todas as vezes que ela passar por um arco voltaico, gente, tem que realizar todos os ensaios. Tá ok? Por quê? Porque o arco voltaico, dependendo da sua intensidade e da durabilidade daquele arco, da durabilidade não, do tempo que aquele arco ficou ativo, o que acontece? Pode ocorrer danos mecânicos, danos elétricos e danos térmicos. Por exemplo, fusão e derretimento dos contatos, desgaste e erosão por evaporação e a deformação
por dilatação térmica, tá, gente? Então é muito importante vocês entenderem isso. Como, por exemplo, esse arco voltaico que eu vou mostrar agora para vocês, tá? O que está acontecendo ali? Ali está acontecendo um arco voltaico também. Só que vocês podem reparar que está acontecendo apenas em um polo da chave seccionadora. Tá ok? Apenas em um polo está acontecendo esse arco voltaico. Então, gente, esse arco voltaico, pelo tempo que ele ficou ativo, pela carga que estava circulando ali pelo contato, com certeza absoluta gerou um prejuízo muito grande ali, né, para o equipamento, tá, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem, tá? Por exemplo, olha só o que aconteceu com essa chave seccionadora. Os isoladores, eles foram danificados devido à alta temperatura em que aquela chave seccionadora foi submetida. Danificou o contato fêmea, né? Danificou o contato fixo. Danificou a ponta do contato móvel, tá ok? E olha aqui embaixo, o que aconteceu aqui embaixo? Aqui embaixo, pessoal, no momento em que aquela alta temperatura ficou ativa, passando ali, aquela corrente elétrica ficou passando pelo contato, aquilo gerou um ponto quente muito alto, né, gerou um sobreaquecimento e começou a derreter os contatos da chave seccionadora. Isso que vocês estão vendo aí embaixo são os materiais derretidos, né, juntamente com a prata, né, que fica na ponta do contato ali da chave seccionadora, tá, pessoal? E o que pode prevenir, o que previne um evento como esse que vocês acabaram de ver, né? A manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva tem por função, né, realizar um ensaio, fazer a manutenção bem feita, para que não aconteça esse tipo de evento que aconteceu aí no vídeo que vocês acabaram de ver, tá, pessoal? E o que é a manutenção preventiva de uma chave seccionadora? A manutenção preventiva de uma chave seccionadora é um conjunto de atividades planejadas e realizadas em intervalos regulares, com o objetivo de preservar o funcionamento seguro, confiável e eficiente do equipamento, prevenindo falhas, desgastes excessivos e interrupções não programadas no sistema elétrico. Gente, na aula passada eu falei muito sobre a parte de manutenção, né? Eu falei bastante sobre as inspeções, sobre todas as atribuições ali, tudo que está descrito no roteiro do plano de manutenção para executar uma manutenção preventiva numa chave seccionadora. Só que o tempo foi curto, não deu tempo da gente falar dos ensaios, tá, pessoal? Então, se vocês perderam alguma parte, pode voltar lá na aula anterior para vocês poderem ver o que eu falei ali sobre os ensaios, sobre a manutenção preventiva de uma chave seccionadora, tá? Bom, então a aula de hoje é sobre ensaios elétricos, né? Então, gente, existem alguns equipamentos que precisam ser ensaiados. Tem equipamentos que precisam ser testados, que a gente faz um teste no próprio quadro de comando, dependendo do tipo de ensaio. Por exemplo, se eu quero testar um relé de supervisão, se eu quero testar um contator, se eu quero testar uma botoeira, se eu quero testar um relé térmico, eu posso testar ali no painel, tá ok? Mas tem alguns equipamentos que eu preciso ter um pouco mais de atenção nele. Todos os ensaios são importantes, mas aqui a gente precisa simular, né, uma certa corrente, uma certa tensão, para a gente conseguir verificar como é que está a resistência daquele determinado equipamento. Por exemplo, a chave seccionadora e também o motor elétrico. A chave seccionadora a gente está falando do sistema de potência e o motor elétrico a gente está falando do sistema de comando, tá? Então a gente vai falar, pessoal, sobre a resistência de contato, né? Então a aula de hoje é somente sobre a resistência de contato, tá, pessoal? Então a resistência de contato ela é muito importante para garantir a eficiência elétrica, a segurança, ok? A mantenabilidade preventiva e também as conformidades normativas, né? Então existem normas, cada equipamento desse é fabricado sobre uma norma e nós precisamos realizar todos os ensaios com base nas normas, tá? Então, gente, a aula de hoje é sobre a resistência de contato. E contatos com alta resistência, elas pode ocasionar perda de energia significativa e aquecimento excessivo, o que pode levar a uma falha do equipamento.
Por que que isso pode... por que que essa alta resistência pode levar a esse aquecimento, né? O que acontece, pessoal? Ali a gente está falando de um contato móvel e um contato fixo, tá ok? E se tiver uma alta resistência no momento em que o contato móvel se acopla ao contato fixo, isso pode gerar uma oposição à passagem da corrente elétrica. Então, tudo que é oposição à passagem da corrente elétrica é uma resistência. E tudo que é resistente demais, tudo que tem uma alta resistência, isso pode gerar um calor. Isso pode gerar um calor e dissipar o efeito Joule. Futuramente, pode danificar os contatos, tanto o contato fêmea como o contato macho ali da chave seccionadora. Tá ok? Então, é importante a gente trabalhar norteado por normas e também pelo manual do fabricante. Então, o conjunto de normas ele vai mostrar para nós, né, de uma forma nacional e universal, né, todos os parâmetros que são aceitáveis ali para um ensaio, para disponibilizar aquele equipamento para operação, tá ok? Só que o manual do fabricante ele vai trazer a norma dele, do determinado fabricante. Olha, a minha norma é essa, se estiver dentro desse nível e dentro desse nível está aceitável. Então a gente sempre se baseia pelo manual do fabricante, tá ok? Gustavo, eu sou projetista, você tem que se basear pela norma, tá bom? Gustavo, eu sou OIM, sou operação e manutenção, tem que se basear pelo manual do fabricante, tá bom, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem a importância da resistência de contato, tá ok? E nos ensaios, né, de resistência de contatos, a gente sempre utiliza um equipamento, tá? Para fazer essa resistência, para fazer o ensaio dessa resistência, para fazer a medição dessa resistência, que a gente utiliza o micro-ohmímetro. Então, basicamente, tem 2 ensaios que são realizados na parte de potência. Não são muitos, são poucos, tá? Mas a gente poderia conversar por horas e horas, falar, contar história, contar caso, fazer análises, para a gente aprender mais. Quanto mais a gente estuda e analisa, mais a gente aprende, tá? Então, a medição da resistência elétrica, através dos contatos fechados da chave seccionadora, ela tem por objetivo garantir que seja mínima essa resistência. Ou seja, a resistência ela tem que ser baixa. Ela tem que ser baixa. Se tiver alta resistência na ponta dos contatos, precisamos entrar com uma ação preventiva. Precisamos entrar com alguns procedimentos necessários para reduzir essa resistência na ponta desses contatos, tá ok? E outro ensaio que é realizado é a resistência de isolamento. Então, essa resistência de isolamento, ela basicamente, a gente aplica uma tensão de teste nos isoladores para verificar a resistência elétrica e garantir que não há fuga de corrente. Então, são 2 tipos de ensaios que são realizados no sistema de potência da chave seccionadora, tá? Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar somente sobre a resistência de contatos, tá, pessoal? E para a gente ensaiar esse contato dessa chave, nós precisamos do micro-ohmímetro. O micro-ohmímetro é um equipamento destinado a realizar esse tipo de ensaio. E como que ele funciona, né? O micro-ohmímetro, pessoal, ele aplica uma corrente controlada. Por exemplo, 10 amperes, 100 amperes e até 200 amperes, tá? E ela mede a queda de tensão no componente testado e depois calcula a resistência pela fórmula. Como as resistências medidas são muito baixas, o equipamento precisa ser extremamente preciso e imune a qualquer interferência. O que acontece, gente? Aqui no micro-ohmímetro, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar uma alta corrente, mas uma tensão muito baixa, muito baixa. E essa queda de tensão, ela vai ser analisada pelo circuito integrado desse micro-ohmímetro. Ou seja, o que é medição de resistência? Medição de resistência é a tensão aplicada dividido pela corrente aplicada. Isso vai gerar para nós a resistência do contato. Em cima desse dado, ele vai nos trazer parâmetros para saber se aquele equipamento está confiável ou não. Tá ok? Então é muito importante a gente entender a função desse equipamento. Gente, é mais comum do que parece, mas um equipamento descalibrado, ele pode colocar tudo a perder. Então o equipamento, para ele poder desempenhar a tua função e você confiar na medição que
que ele vai gerar para a gente, ele precisa estar calibrado e aferido. Então, tem lugares que eu conheço que afere esse tipo de equipamento uma vez por ano, e tem empresas que eu conheço aqui no Brasil que afere esses equipamentos 2 vezes por ano, porque utiliza muito. Então, quanto mais utiliza, mais aferição, mais tem que ser o tempo de frequência para aferição e calibração desse equipamento. Tá, pessoal? Ele não pode errar. Não pode errar. Se ele errar, ele vai errar todos os resultados daquele determinado ensaio elétrico, tá ok? Bom, então para realizar os ensaios elétricos, os equipamentos eles necessitam estar desenergizados. Ou seja, se eu vou ensaiar uma chave seccionadora, aquela chave seccionadora ela tem que estar disponível para mim poder realizar o ensaio nela, tá ok? E ela tem que estar desenergizada. Por quê? Ela não pode estar conectada, né, mesmo que ela esteja às vezes isolada, mas ela tem que estar toda isolada, bloqueada de outros circuitos para que eu possa manobrar essa chave. Então ela tem que estar desenergizada, porque eu vou fazer vários ensaios. Eu vou abrir, eu vou fechar o contato, eu vou ter que fazer a lubrificação das articulações, eu vou ter que fazer limpeza nos isoladores. Então é importante que essa chave ela esteja isolada para que todos os ensaios possam ser realizados, tá ok? Então as chaves seccionadoras, elas podem possuir, dependendo dos seus aspectos, né, construtivos, vários pontos de conexão ou pontos de contato que pode influenciar na análise do resultado dessa resistência, tá, pessoal? Então é importante vocês entenderem que quanto mais articulação tem uma chave seccionadora, mais ela gera preocupação no ensaio, tá? Então o que acontece, né? Vocês podem ver aqui por essa imagem que aqui nós temos uma chave seccionadora e esse modelo ela tem 1, 2, 3 pontos de articulação. 3 pontos de articulação. Cada ponto desse aqui, se ele não tiver bem lubrificado, bem ajustado, ela pode comprometer o ensaio, tá ok? Por que pode comprometer o ensaio? Né? Porque o que acontece? Quando a gente vai medir a resistência, a gente está medindo tanto do contato macho, né, que é o contato móvel, como o contato fixo, que é o contato fêmea. Então precisamos medir as duas extremidades. E se tiver, né, nessas articulações alguma oposição à passagem da corrente elétrica, isso vai gerar um resultado para nós de uma resistência alta. E isso não é saudável e não é um ensaio satisfatório. Então, para isso, né, quando acontece esse tipo de situação, precisa ajustar a chave, precisa analisar o que é que está acontecendo, precisa lubrificar os contatos, lubrificar as articulações, tá ok? Porque quanto mais lubrificado, né, com o material correto, melhor flui, melhor tem a fluidez da passagem da corrente elétrica, tá? Aqui também, ó, nós temos outro exemplo, tá ok? Nós temos outro tipo de chave e aqui nessa chave tem apenas 2 articulações, tá? Então, são menos articulações do que a outra chave anterior, né? Mas também requer alguns cuidados, tá? Por quê? Porque nós vamos analisar as duas extremidades. Se tiver alguma articulação aqui no meio, né? Essa articulação, se ela tiver desajustada, apertada demais, sem lubrificação, ela pode gerar um ponto de aquecimento. E isso pode reduzir o tempo de vida útil da chave e pode também gerar um desgaste excessivo, pode até gerar um arco voltaico, igual aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Gustavo, como que eu posso lubrificar essas articulações, né? Pessoal, existem lubrificantes que são apropriados para fazer esse tipo de lubrificação, tá? Por exemplo, existe graxa à base de silicone, que pode ser utilizado, né? Que ela tem uma condução muito boa. Tem graxa à base de cobre, existe graxa à base de prata, que é muito importante para colocar ali na ponta do contato macho e do contato fêmea, tá ok? Existe também um outro lubrificante chamado Penetrox. O Penetrox é muito comum, né, a sua utilização aqui no nosso país e é o mais utilizado, tá ok? Outro detalhe que é muito importante antes de aplicar qualquer tipo de lubrificante, tá? Primeiro, faça a limpeza do contato, faz a limpeza da articulação.
Depois, passa uma lixa bem fina, nada tão abrasivo para remover material, não. É só para tirar mesmo, né, para dar uma breve limpeza na superfície. Depois, você aplica as graxas e ali o silicone ou Penetrox nas articulações ou no contato da chave seccionadora, tá, pessoal? Bom, seguindo com a nossa aula, tá? Bom, para se medir a resistência dos contatos da chave em ohms, né? Por que ohms? Porque toda resistência ela é medida em ohms. Tradicionalmente utiliza o micromímetro com escala adequada. O melhor critério para aceitação do valor medido é compará-lo com a faixa de resistência aceitável informada pelo próprio fabricante do equipamento. Então, gente, foi o que eu mencionei para vocês anteriormente. Tudo que a gente for fazer, todo tipo de manutenção preventiva, todo tipo de manutenção anual, nós precisamos sempre se basear pelo manual do fabricante. Tá? Sempre se basear pelo manual do fabricante. Porque ele que fabricou, precisamos seguir as recomendações dele. Tá ok? Então o que acontece? Quando não tem esse manual desse fabricante, né, a gente começa a se basear pelo que está na norma. Então, geralmente a norma vai falar de 100 a 200 micro-ohms ou de 30 a 200 micro-ohms, depende da norma que você vai tomar como base, tá? Então, gente, você analisa aí, existe subestação que entrou em funcionamento há um ano atrás. Então, aqueles dados característicos do fabricante ainda são válidos. Agora, tem subestação que está operando aí há 20 anos, ou seja, aquele dado inicial que ele utilizou há 20 anos atrás, isso não se aplica. Não se aplica mais. Por que que isso não se aplica, né? Isso não se aplica justamente por causa do tempo, né? Tem muita abertura, muito fechamento, já teve muita centelha, acontece, né? Então já teve muita centelha, e essa centelha, com o passar do tempo, ela vai prejudicando a chave. Ela vai tirando a sua propriedade química, metálica ali, daquela chave seccionadora, tá ok? Então é muito importante a gente ter um parâmetro, né? Saber qual é o dado que eu tenho que seguir. Se eu tenho o manual do fabricante, ótimo. E se eu não tenho, eu preciso trabalhar de acordo com a norma. Tá bom, pessoal? Então, em ensaios com micro-ohmímetro, a variável controlada, ela não é a tensão. Então, o que acontece? Existe para as pessoas que estão entrando agora na área, tá? Para as pessoas que estão começando agora, o micromímetro e o megômetro, os dois têm a função de medir resistência. No entanto, o megômetro, ele aplica um valor de tensão, podendo ser de 500 volts, 250 volts, 1000 volts ou até 5000 volts e até 10.000 volts em corrente contínua. Tá ok? Então essa é a função do megômetro. No micromímetro, a variável controlada não é a tensão, é a corrente. E é por isso que nós precisamos entender a diferença desses dois equipamentos. Embora os dois meçam a resistência, um aplica tensão e outro aplica corrente. Só que o micromímetro, que é o responsável por aplicar a corrente, ele trabalha com uma tensão muito baixa mesmo, tá, pessoal? Então é importante vocês entenderem que, diferente do megômetro, que aplica tensão, né, alto valor de tensão, o micromímetro trabalha com uma tensão bem pequena, tá? Então, geralmente, de 0,5 volts até 5 volts, tá, pessoal? Então, é bem pequena mesmo o valor de tensão, tá? Mas a corrente é alta, é corrente de 100 amperes, 200 amperes, tá ok? Então, aqui, ó, eu tenho uma tabelinha, tá? Essa tabelinha aqui é muito importante para vocês entenderem, né? A tensão que vai de 0,1 volts. Olha o que a tabela diz. Não é nem 0,5. É 0,1 volts e vai até 5 volts. Então é uma tensão muito baixa. Agora, o valor de corrente, ele já é alto. Tá ok? E como que ele trabalha? Ele trabalha medindo a queda de tensão no equipamento que está sendo medido. E aí a memória interna, o circuito integrado que fica dentro do micromímetro, ele vai calcular esse valor dessa queda de tensão e vai gerar o valor de resistência. Tá? Então é muito importante vocês entenderem
a operacionalização desse equipamento, tá ok? E a baixa tensão, ela é proporcional, justamente para não ionizar o ar e causar arco durante o teste. Então, foi muito bem pensado a fabricação desse equipamento, né, justamente para não gerar a ionização do ar e não ocasionar também o arco voltaico, né, durante o teste. Então, o que garante o teste eficaz é a alta corrente e o uso do método de Kelvin. Então, o método de Kelvin é utilizado 4 pontas, e eu já vou mostrar para vocês por que é utilizado 4 pontas, tá? Que é utilizado para evitar o erro por resistência de cabos e conexões. Então, por isso, utiliza-se 4 cabos, 2 cabos para tensão e 2 cabos para corrente. Bom, e agora a gente vai falar de um exemplo aqui de uma chave seccionadora de 500 kV. Então, no caso de uma chave seccionadora de 500 kV, tá, pessoal, o micromímetro ele injeta uma corrente normalmente entre 100 a 200 amperes. Isso vai depender da recomendação do fabricante, tá? E a queda de tensão resultante no contato será muito pequena, será em milivolts, ou seja, e a resistência esperada de um bom contato de chave seccionadora de alta tensão está geralmente entre o que eu havia falado para vocês, 30 microohms a 200 microohms. Até 200 microohms é aceitável. Passou disso, já temos um problema. Então, de 30 microohms a 200 microohms, nós temos um problema e precisamos eliminar esse problema, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho uma pequena observação para todos vocês, tá ok? Então, em caso de se verificar um valor elevado nas medições, deve-se averiguar qual dos pontos de contato da chave seccionadora está ocasionando esse valor de resistência total elevado e executar as correções e ajustes mecânicos necessários para que o problema ele possa ser regularizado e assim evitar transtorno com essa chave seccionadora, como por exemplo o aparecimento de pontos quentes. Então, gente, aqui nós temos uma observação que precisa ser muito bem observada, né? Muito bem atenta, que se tiver uma resistência acima de 200 microohms, pode parar tudo que está fazendo e refazer os ensaios. Tá? Então é importante limpar os isoladores, é importante lavar os isoladores, é importante fazer toda aquela parte ali de usinagem com uma lixa bastante fina ali na ponta dos contatos macho, no contato fêmea, né? Deixar tudo muito bem limpo, aquelas superfícies, fazer a aplicação do Penetrox, né? Que o Penetrox vai ajudar a conduzir, vai ter uma melhor fluidez ali da corrente elétrica e faz ensaio de abertura e fechamento, ok? Depois que fez todas essas atividades, verificou a parte mecânica, viu que não tem nada empenado, viu que não tem nada pegando muito ali, você realiza de novo os testes, tá ok? Para o teste ficar abaixo de 200 microohms. Gustavo, fiz tudo que tinha que fazer e o resultado continua ruim. Meu amigo, vai ter que trocar o componente da chave seccionadora. Tem alguns lugares que as empresas, né, trocam alguns componentes, como por exemplo o contato móvel, que é o macho, e o contato fixo, que é a fêmea. Ok? Em alguns lugares troca tudo. Né? Tem alguns fabricantes que não vendem componente, vende o kit inteiro. Né? Então, é importante vocês entenderem que se por um acaso, né, o gerente ele falar bem assim, olha, toca com essa chave assim mesmo, não tem outra. Pode colocar, faz o que o gerente falou, só que gera o teu relatório, tá? Porque vai dar problema uma hora e aí você está documentado, você está municiado, né, que você fez os ensaios e os testes não foram satisfatórios e a sua recomendação era substituir o equipamento, mas o seu gestor falou para tocar, né, falou para trabalhar com essa resistência alta. Vai dar certo por um certo tempo. Por um tempo vai dar bom, mas depois vai começar a dar problema. Vai gerar ponto de aquecimento e depois aquele ponto de aquecimento vai danificar a ponta da chave e depois pode gerar um arco voltaico e pode danificar a chave e pode indisponibilizar a subestação e vai sair mais caro o molho do que o peixe. Então é muito importante que você saiba disso, tá ok? Bom,
E o teste de resistência de contato que eu estava falando para vocês, né, de uma chave seccionadora, ela é uma avaliação crítica. Isso serve para assegurar a eficiência e a segurança operacional do equipamento. E esse teste ele mede a resistência elétrica dos contatos quando a chave está fechada, garantindo que a corrente possa fluir com o mínimo de perda e aquecimento. Então, gente, se negligenciar uma resistência alta, ela vai dar problema. Por quê? Porque tem que ter uma resistência baixa para a própria corrente elétrica fluir com o mínimo de perda e o mínimo de aquecimento possível, tá, gente? Existem algumas preparações que são utilizadas antes desses ensaios, e a primeira delas é a desenergização, ou seja, a chave seccionadora ela deve estar desenergizada e devidamente isolada, bloqueada e sinalizada, tá ok? Então é importante vocês entenderem essa questão aqui, que ela tem que estar desenergizada, tá ok? Gente, eu já me deparei com uma controvérsia acerca desse assunto, tá? Por quê? Porque existe as empresas de geração, transmissão, elas têm um procedimento geral de risco, elas têm um PGR, um programa de risco, né? E onde fala que a chave seccionadora tem que estar aterrada dentro da subestação. E eu concordo. Todos os equipamentos dentro de uma subestação devem estar aterrados, principalmente quando estiver operando, né? Mas quando essa chave seccionadora está disponibilizada para manutenção, ela não pode estar aterrada. Ela não pode estar aterrada. Pelo menos no momento dos ensaios, ela não pode estar aterrada. O aterramento tem que ser desconectado no momento dos ensaios, tá ok? Então é importante vocês entenderem isso, tá? Então, primeiro, desenergizada, ok? Devidamente isolada, concordo, tem que estar isolada mesmo. Bloqueada, né? Bloqueado a parte ali de comandos, né? A parte de comandos elétricos e sinalizado. Então, isso é o primeiro passo ali para você realizar as etapas do ensaio, tá? Segundo, limpeza. Então, os contatos devem estar limpos para evitar leituras incorretas devido à sujeira ou à oxidação, tá? Importante fazer uma medição antes da limpeza para saber o resultado após a limpeza e lubrificação com Penetrox. Bom, o que acontece? Como é que a gente sabe que aquela chave seccionadora, qual que é o parâmetro que nós temos para saber se aquela chave, aquele resultado foi satisfatório ou não? É importante, sempre que vocês forem realizar um ensaio, acabou de disponibilizar o equipamento, fez todo o procedimento, com ela suja, você faz toda a medição de resistência de contato. Com ela suja, tá ok? Anota aqueles dados. Depois que vocês anotou, aí faz a limpeza, lubrifica, faz tudo o que tem que fazer. Aí depois você vai fazer o teste com ela limpa, para vocês verem o tanto que melhorou. Para ver o tanto que melhorou depois da limpeza e da lubrificação, tá? Então é importante vocês entenderem isso, tá ok? Equipamento utilizado, micromímetro. Por quê? É um instrumento de precisão, tá? Um instrumento específico para medir baixa resistência com precisão. Nesse caso, a gente vai medir a resistência de contato, tá ok? Conexão e teste, cabos e garras que proporcionam boa conexão elétrica e mecânica aos contatos. Gente, aquela parte da garra, dos cabos, aquela ali tem que ter pressão, tá? Para poder abraçar, né, com pressão ali o equipamento que está sendo medido, tá ok? Então é importante vocês observarem as conexões do equipamento que vai fazer a medição do ensaio. E aqui, pessoal, nós temos a ligação. Nós temos a ligação do micromímetro com a chave seccionadora. Esse é o método de Kelvin, por isso é utilizado 4 pontas, 4 garras, né? 4 pontos de saída nesse caso. Então, garras vão ser 2, só que nós vamos ter 2 pontos de tensão e vamos ter 2 pontos de corrente. Então, vai ter o P1 e P2, que tá aplicando a tensão, né? Por que se chama P, Gustavo? Porque o P, a tensão, ela é potencial. Então, o P, ela representa o potencial, tá ok? E o C1 e C2 são os terminais de corrente. E o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte, tá? A parte da tensão, ela vai aplicar uma tensão baixinha. E a parte da corrente, ela vai aplicar uma corrente alta.
Então são 4 cabos, só que lá na garra elas vão virar apenas um. Então vai virar um ponto de tensão e corrente numa extremidade e um ponto de tensão e corrente na outra extremidade. Então são 4 cabos, mas são 2 garras, tá ok? Então basicamente esse é o método de ligação da chave seccionadora para fazer a leitura e o ensaio da resistência de contato, tá ok? Bom, gente, a gente está medindo o quê? Resistência de contato. Então essa parte que está circulada, que está aqui marcada em vermelho, aqui delimitando o contato, eu quero saber apenas esse resultado, tá ok? Então para esse resultado eu tenho ali 2 pontos de conexão. Gustavo, se eu tivesse uma chave com 3 articulações, eu teria que medir as 3 articulações para saber se eu não tenho perda nessas articulações. Tá? Então é importante vocês entenderem que quanto mais articulação tiver, mais ponto de resistência tem que ser medido. É obrigatório eu medir, por exemplo, se tem 3 pontos, eu medir os 3. Você pode começar o ensaio fazendo a medição das extremidades. Se o ensaio for satisfatório, por que você vai perder tempo medindo as outras articulações? Não faz sentido, tá? Então é importante vocês analisarem isso. Mas se eu tenho uma inconsistência no ensaio, se eu tenho um erro ali na leitura, eu tenho 3 articulações, aí sim, você vai precisar medir uma por uma para saber aonde é que está oferecendo uma resistência maior. Porque às vezes pode ser que a chave está empenada naquele ponto, né? Pode ser que tem um parafuso muito apertado naquele ponto. Algo assim que pode realmente comprometer e aumentar a resistência daquela determinada chave. Tá ok? Então é importante vocês entenderem como é que funciona esse tipo de ensaio, tá, pessoal? Bom, tem um erro muito comum que acontece. Isso aqui eu preciso comentar isso com vocês, tá? Porque é o seguinte, o que acontece? Muita gente se confunde, né? Porque a gente está medindo apenas ensaio de resistência de contato. Então, se eu estou medindo o ensaio de resistência de contato, eu preciso estar com terra conectado ou não? Eu não posso estar com terra conectado. Eu não posso. Sabe por que eu não posso? Pelo seguinte motivo. Algumas pessoas vão falar, mas Gustavo, você não está medindo apenas a resistência do contato que está em cima, que está acima do isolador? Sim, somente ali. Então eu posso ter o contato embaixo. É aí que tá, gente. Eu não posso ter o contato embaixo. Eu não posso ter o ponto de terra fechado para terra naquele momento. Eu não posso, pelo seguinte motivo. Se esse isolador tiver com sujeira ou se ele estiver danificado com passagem de fuga, aquela corrente que vai estar circulando pela parte superior do contato, aquela corrente pode descer para a terra e o equipamento, o micromímetro, ele pode ter uma medição errônea, tá ok? Entenderam? Então assim, eu estou medindo a parte superior, eu estou medindo essa parte aqui. Eu quero saber só dessas informações. Mas aqui eu tenho o isolador, que ela está isolando a parte de potência da estrutura. Ok. Então, teoricamente, não teria problema nenhum, se eu deixasse terra conectada ali. Não teria. Ok? Mas eu preciso eliminar todas as possibilidades de erro na hora que eu estiver ensaiando esse equipamento. Então, para mim não comprometer o ensaio, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar o terra, tá? Desconectar o terra e vou realizar o ensaio. Vou aplicar a tensão e a corrente na parte superior, ok? Vai aplicar ali 100, 200 amperes, dependendo do nível de tensão, do nível de direção, do nível de orientação do fabricante. Vou aplicar 100, 200 amperes e uma tensão baixíssima, mas muito baixa. E o micromímetro vai calcular no tempo ali de 30 segundos a 1 minuto, ele vai calcular, vai aplicar aquela tensão e aquela corrente, lembrando que não pode exceder esse tempo, porque como vai estar circulando corrente, essa corrente ela não pode circular por muito tempo, porque nós não sabemos o resultado. Se tiver uma resistência muito alta, aquela corrente pode contribuir para o desgaste daquela chave, tá ok? Então, basicamente, eu estou medindo somente essa parte superior e esse terra tem que estar fora.
Ele não pode estar fora. Gustavo, depois que eu terminei o ensaio, posso conectar o terra? Depende. Você já ensaiou o isolador? Se você ensaiou o isolador, pode. Se os resultados são satisfatórios, você tem que conectar o terra novamente para esse equipamento operar. Mas se você ainda não ensaiou os isoladores, então deixa ele desconectado para você ensaiar a isolação, a resistência de isolamento desses isoladores aqui, isoladores de porcelana, tá ok? Outro erro comum, né, que também algumas pessoas podem cometer no início da carreira, né, é esquecer a lâmina terra fechada. Você vai falar para mim, mas Gustavo, a lâmina terra não está intertravada mecanicamente com o sistema de potência? Sim, ela está conectada com o sistema de potência. Mas quando uma chave seccionadora ela chega nova, né, você acabou de ser montada, então pode ser que alguém pode passar batido e esquecer, né, aquele intertravamento, aquela alavanca de intertravamento desconectada e esquecer o terra fechado. Nesse caso, se estiver ensaiando, o sistema de potência também vai gerar um resultado errôneo. Por quê? Porque a corrente a tensão ela vai passar por essa lâmina terra e vai chegar na estrutura. Ou seja, vai medir a estrutura toda. Tá? Então, nesse caso aí também, gente, recomendo ter um pouco mais de atenção, tá? Para abrir a lâmina terra e fazer o ensaio com ela aberta. Ela não pode estar fechada. Se estiver fechada, aquela tensão e aquela corrente ela vai para a terra, ela vai para a massa ou vai para a estrutura do equipamento. Então, toma muito cuidado em relação a isso, tá? São situações que podem acontecer, mas se você tiver um bom plano de manutenção, uma boa instrução técnica de manutenção, isso são erros que vocês vão se precaver, tá ok? Bom, continuando aqui, né, com a nossa aula, procedimento de teste, né? Então a conexão, primeiro, conecta o micromímetro. Então essa é a execução, esse é o procedimento do teste. Primeiro, conecte o micromímetro aos terminais do contato da chave seccionadora. E depois, faz a medição. Então realiza a medição, faz a aplicação ali da tensão e da corrente e observa ali por 30 segundos a 1 minuto qual é o resultado que aquilo vai gerar para a gente. Se for resistência baixa, de 30 micro-ohms a 200 micro-ohms, está excelente o ensaio, está satisfatório. Se tiver com resistência alta, acima de 200 micro-ohms, tem que refazer o ensaio. Tem que refazer o ensaio, precisa buscar dentro do registro daquela chave todas as medições anteriores para você fazer uma comparação dos valores de referência. Tá? Então, é importante. É muito importante vocês analisarem os resultados anteriores. Tá? E análise dos resultados, como é que funciona, né? Então, haverá uma comparação com as especificações. Então, tem que ser comparado todos os valores medidos, tá, pessoal? Com valores especificados anteriormente, né, nos ensaios anteriores e também com o que está descrito ali pelo fabricante. Então é importante vocês fazerem esse tipo de comparação, tá? E diagnóstico também. Então tem que olhar para o diagnóstico, né? Não pode apenas fazer o ensaio, entregar na mão do seu gestor e tá tudo bem. Não. Você tem que saber o que você está fazendo. Então o diagnóstico ele vai ajudar muito. Né? Ele vai indicar se os valores estão elevados, né, de resistência ou se os valores estão baixos. Então você, através do teu ensaio, você tem que saber dizer para o teu gerente se aquele ensaio foi satisfatório ou se ele não está satisfatório. Ou se vai ser necessário refazer novamente aquele ensaio, tá, pessoal? Então é importante vocês terem isso em mente, tá? E se o teste não for satisfatório, Gustavo, o que eu tenho que fazer? Se os valores eles estiverem fora do padrão, se os valores que você obteve ali daqueles ensaios estiverem fora do padrão, você vai ter que realizar uma limpeza dos contatos. Você vai ter que realizar as limpezas, você vai ter que passar lixa, você vai ter que limpar os isoladores, você vai ter que passar ali um Penetrox ali nos contatos, você vai ter que dar uma torqueada ali em todos os parafusos ali da articulação, ok? Porque às vezes um parafuso um pouco empenado ali, ele mexe com toda a resistência ali da chave seccionadora, tá? Então é importante você fazer toda
todas essas ações aí que eu acabei de mencionar. E se depois que você fez tudo isso não deu certo, continua com resistência alta, você precisa substituir os componentes daquela chave ou substituir a chave inteira, tá ok? Então é importante vocês terem isso em mente, tá, pessoal? E depois que você, né, fez tudo isso, ensaiou, substituiu o componente, faz um reteste de novo. Tem que fazer um reteste, né, para ter uma nova leitura para saber se aquele equipamento está dentro do limite aceitável, tá? Então é importante vocês terem isso em mente, tá? Já falei para vocês sobre a corrente de teste. Então geralmente a gente utiliza 100 amperes a 200 amperes ali para a gente fazer um teste de uma chave seccionadora de alta tensão, e o resultado tem que ser de 30 a 200 microohms. Se eu tiver uma resistência alta, tipo um 500 microohms, por exemplo, significa que aquela chave está com problema de oxidação, desgaste ou má conexão, necessitando, é claro, de manutenção, tá? Lembrando que todos os ensaios têm que ser realizados dentro do estabelecido pelo fabricante, tanto como a recomendação da umidade relativa do ar, tempo seco, né? É importante fazer com tempo seco, sem umidade, porque isso vai garantir que o teste seja o mais exato possível, tá, gente? Outro detalhe, tá? Frequência dos testes, considerações adicionais, né? Bom, gente, a frequência dos testes ela pode variar de acordo com a recomendação do fabricante e as condições operacionais. Em geral, são realizados periodicamente como parte de programa de manutenção preventiva. Gente, existem lugares que quando tem um tempo, empresas que zelam muito, né, pela mantenabilidade, principalmente para as empresas, tá, que estão conectadas no SIM. Essas empresas têm apenas uma parada por ano para fazer uma determinada manutenção, tá ok? Uma vez por ano. Fora isso, né, apenas quando a linha é desenergizada, ok? Existem algumas situações que uma linha pode ser desenergizada, ou uma subestação adjacente vai parar por um motivo ou outro, você pode aproveitar aquele tempo para poder realizar algum tipo de ensaio, tá? Lembrando que você pode embarcar, né, naquela documentação de uma outra subestação, como aquele trecho vai estar desenergizado, então é importante vocês realizarem alguns tipos de manutenção preventiva e alguns ensaios também, tá? Isso depende muito da tua empresa, né, e também da recomendação do fabricante, porque a gente tem que seguir à risca tudo que o fabricante menciona ali, tá? E sempre manter as documentações, né? Sempre manter um registro documental de todas as manutenções que foram feitas anteriormente, porque todas essas informações elas servem para parâmetros de comparação. Então é importante vocês, tudo que forem fazer, colocar dentro do planejamento e controle de manutenção, dentro do PCM, né? Anexar ali que na parada tal, no documento XYZ, foi realizado ensaio de resistência de contato na chave seccionadora 2901, tá ok? Então é importante vocês terem isso sempre em mente, tá? Tudo que vocês forem fazer dentro de uma subestação, documentem, escrevam, anotem, tirem fotos, montem o relatório de vocês, porque manutenção, gente, você pode trabalhar 20 anos num lugar e pode ser o melhor. Dia que você realizar um trabalho e der um problema, tudo que você construiu nos 20 anos cai por terra, tá? Então, toma muito cuidado com isso aí, tá, gente? Pessoal, chegamos ao final de nossa aula, tá ok? Para quem não sabe, nessa semana estamos ministrando o nosso curso de ensaios elétricos e manutenção de subestações, tá? Então, se você tem interesse em aprender a realizar ensaios elétricos e manutenção na subestação, nós ainda temos vaga para essa turma. Começamos segunda-feira, mas as aulas estão sendo todas gravadas, tá? E para você que esteve comigo até agora, tem um e-book gratuito esperando por você lá no Gustavo Flix. Entra, faz o teu cadastro, vai lá e busca, né? E baixa o teu e-book, porque é gratuito. Na realidade, acho que são 2 e-books, né? São 2 e-books gratuitos que tá esperando por você, tá ok?
Então fica à vontade lá, tá bom? Gente, chegamos ao final dessa aula, tá? Hoje eu falei apenas da resistência de contato. Nas aulas que vêm, eu vou falar para vocês sobre a resistência de isolamento da porcelana, né? Do isolador de porcelana ali da chave seccionadora, tá? Então, gente, você que esteve aqui até agora comigo, parabéns. Você é um comprometido. Eu tenho certeza absoluta que o sucesso ele vai acompanhar vocês, tá? Porque o sucesso ele não chega na vida das pessoas por acaso. Ele chega na vida daqueles que são comprometidos. E às vezes quando a pessoa não está preparada para receber uma certa bênção, ela até chega para a pessoa. Só que ela não sabe fazer uma boa administração e ela acaba perdendo aquela bênção. Não é o caso de vocês, tá? Porque você que está aqui comigo até agora, 20 horas e 17 minutos, eu tenho certeza que você é um comprometido, eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que você aprende nas nossas aulas, você vai ser um profissional outlier. O que é o outlier, Gustavo? É um fora da curva. É um profissional fora da curva, tá ok? Então você que esteve comigo aqui até agora, parabéns, recebe meu abraço, tá bom? Quinta-feira que vem estaremos juntos novamente, tá bom? E agora eu vou descansar. Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Que o nosso Deus ele continue guiando vocês, trabalhando na vida de vocês e que vocês tenham sucesso. Forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.